Boa noite a todos. Estamos começando o nosso terceiro webinar de 2022. Hoje contando aqui com presenças ilustres, né? Vitor Gonçalves, nosso parceiro, nos abrilhantando aqui. Vamos discutir sobre agilidade. Vou passar a palavra para o nosso presidente, querido Gino, que está aqui hoje fazendo a abertura junto com a gente. Quero aproveitar e agradecer Matheus, nosso diretor de comunicação, e Luana, a moderadora do nosso evento. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Cris. Uma super boa noite a todos e a todas. Que bom estar com vocês aqui. Que bom receber o Vitor aqui. Só seria melhor se fosse pessoalmente, que logo também ele possa estar aqui com a gente pessoalmente no DF, para a gente poder fazer uma festa legal recebendo ele aqui. E obrigado, Vitor, por estar aqui. Você é uma grande referência para mim, é uma grande referência para a nossa comunidade. É um cara que tem inspirado muitas pessoas com a sua forma de ser, com a sua forma de enfrentar os desafios e principalmente com a sua forma de passar isso pra gente, né? Não é só fazer, mas é saber também passar. E isso você sabe o que faz de você um grande professor também. Eu lembro quando a gente estava, acho que eu comentei com você pelo WhatsApp, no Agile Trends aqui em Brasília, e minha esposa viu a palestra do Vitor e ela falou: Cara, você tinha que ter visto a palestra do cara que eu ouvi falar logo depois. E acho que falou que depois tinha saído. E aí eu falei: Quem é? Ele falou: Vitor Gonçalves. Eu falei: Poxa, Vitor Gonçalves, esse nome não me é estranho. Ela falou: Vai lá no Instagram dele. E e eu conheci o Vitor ali e ela voltou para casa falando da palestra, e a partir disso eu comecei a seguir o Vitor e acompanhar um pouco do trabalho dele. E é um trabalho incrível. Obrigado por estar aqui com a gente, presenteando a comunidade do Distrito Federal. E agora também, nesse mundo sem fronteiras, a comunidade do mundo inteiro. Tem gente aqui certamente de vários lugares do país e quem sabe até de fora, para poder te ouvir. Obrigado por estar aqui, cara. É muito bom te receber. Obrigado também a toda a diretoria de comunicação e todas as pessoas voluntárias que foram envolvidos para que isso acontecesse. A gente sabe que é um trabalho feito de coração, por isso que ele sai tão bom assim. E obrigado a Cris também pela abertura, por estar aqui com a gente e por essa oportunidade. Vitão e Matheus, vocês. Cara, eu só quero fazer um comentário, gente. O Gino, além de ser o cara mais elegante que eu conheço, ele é o mais gentil, mais carismático. Olha só, cara, eu me senti abraçado, mesmo estando tão distante fisicamente. Obrigado, meu Receba esse amigo. abraço aí, velho, Obrigado de a coração. todos. Receba ele. Sempre, tamo junto. A recíproca aqui é equivalente em todos os níveis. Obrigado. Luana, pode iniciar os trabalhos, meu amor. Boa noite, Cris. Boa noite, Vitor. Bom reencontrá-lo por aqui, Gino. Prazer. Depois de 2 anos, né, Vitor? No evento anterior, você foi meu Foi no moderador. mesmo evento do Gino. Foi no mesmo evento do Gino. Foi. Poxa, então, que bom ter a sua presença novamente em um evento, compartilhar esse momento com você, sabedoria e prática você tem de sobra aí para colaborar com a comunidade. Vitor, vai com você, dá o teu show aí sobre ágil. Eu também quero aprender mais. Muito bem, vamos lá, galera. Então, uma boa noite para todo mundo aqui. É um prazer gigantesco estar com vocês. Eu diria que a melhor forma de começar minha semana seria com vocês, então não foi diferente. Obrigado mais uma vez. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e a minha proposta hoje aqui é falar menos sozinho e a gente discutir mais em conjunto. Discutir de maneira saudável. Então, é ter uma conversa, ter um bate-papo. Eu vou investir aqui alguns minutos, não muitos, para trazer uma perspectiva em torno da agilidade por um olhar que transcende métodos, mas embora a gente não possa esquecê-los, e como conectar a agilidade com elementos extremamente estratégicos de uma organização. Então, a minha grande provocação aqui, quando a gente diz qual é o limite da agilidade, não é do ponto de vista do uso de ferramentas ou práticas, mas sim como a agilidade pode ser aplicada de maneira mais inteligente para você promover uma verdadeira transformação na tua organização. Então, seja ela qual for, pública ou privada, não importa. E eu participei de vários projetos em ambos os cenários e são experiências que naturalmente me fizeram chegar a algumas conclusões, e conclusões essas que passarei para vocês aqui. E depois a gente entra numa conversa bem profunda e bate um papo, então vamos preparando aí, por favor, para a Luana trazer para nós uma mesa de discussão bem quente.
Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Um instantezinho. E... beleza. Quem pode me confirmar aqui, por favor, se está aparecendo aí? Aquela confirmação básica. Vamos Foi, ver. beleza. Show de bola. Então, vamos lá. A agilidade tem limites, pessoal? Essa é a nossa provocação aqui. E vocês vão entender que a nuance que eu quero trazer, ela pode sim trazer questões técnicas ou metodológicas ou processuais, mas eu vou transcender um pouco disso nessa primeira parte aqui da nossa conversa. Então, o que é essa agilidade além do óbvio? Para a gente falar disso, eu quero deixar a cabeça de todo mundo explodindo, bem como essa imagem aqui. Então, coração aberto para escutar o que eu tenho aqui e depois coração na mesa para a gente compartilhar os conhecimentos de todos. Quem sou eu? Eu sou, hoje, diretor de inovação, agilidade e cultura digital do Grupo Verity. A gente é um grupo com algumas empresas, dentre elas startups, mas a principal, a nave-mãe, é a nossa empresa que acelera processos de transformação digital de outras organizações. Aqui, algumas delas com as quais eu me relacionei, me relaciono e tenho iniciativas bem quentes dentro do cenário, Via Sangue Branca, Aliança, Sul América, enfim, BBDTVM, né, ligado ao Banco do Brasil, e algumas outras mais. Algumas pessoas dizem que eu sou louco, outras, pelo menos acham, né? Algumas acham, outras têm certeza. Eu imagino que vocês vão sair daqui com certeza absoluta disso, senão eu não vou cumprir meu papel. Brincadeiras à parte, eu gosto muito de olhar para frente e fazer levantamento de hipóteses. Afinal de contas, isso é parte da mentalidade ágil, né? Ou de uma mentalidade que se conecta com inovação. Por isso, eu faço parte de uma federação que estuda o futuro. A Federação Mundial dos Estudos do Futuro é bem legal, tem vários contextos ali sobre o que pode acontecer com o mundo, das perspectivas sociais, econômicas, políticas, tecnológicas e de inovação em várias áreas, e eu gosto muito de estudar isso dentro da área de saúde, por N motivos, mas também por ser uma área que me intriga demais. Eu sou especialista em design thinking pela MIT, fiz gestão estratégica na Copenhagen Business School. Desde cedo, eu entendi que o grande segredo do resultado que a gente poderia maximizar em projetos seriam as pessoas, desde sempre. Então, eu mergulhei nesse mundo com tudo que eu podia e não cheguei lá ainda, mas a luta é constante, né? E a perseguição atrás de mais conhecimento também. Então, eu fiz neurociência, eu fiz psicologia, eu fiz antropologia, eu fiz um monte de coisa dentro desse universo para agregar mais conhecimento sobre gente, que afinal de contas é sobre isso que a gente traça dentro da transformação de uma organização, porque o Gino, como diz muito bem, é cultura, é gestão de mudança, né? Tudo isso. Dou aula em alguns lugares, na FGV, numa universidade aqui no interior do Rio de Janeiro. Estou no Rio, meu sotaque não nega que eu sou carioca, eu imagino, né? Enfim, ajudei a criar o Manifesto da Liderança Ágil, tenho podcast, um monte de coisa. E eu já tive com vocês, na verdade, com o PMI, em vários outros capítulos, e se eu não estou enganado, essa é a primeira vez aqui no DF. Então, eu estou muito feliz, muito, de verdade. Tava faltando isso para coroar a minha trajetória de oportunidades. Meus queridos, aqui tem alguns contatos, mas mais importante do que eu é o que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Primeira questão aqui é que muito se discute sobre como criar valor. As empresas estão passando por processos de transformação digital, algumas em estágios de maturidade extremamente avançados, outros, isso seguindo padrões ou práticas ou réguas estabelecidas por aqueles que fizeram isso primeiro, quando tudo era mato, tudo era pó. Então, eles se tornaram referências. Então, tem gente que está muito madura e outras que estão começando, estão engatinhando, estão experimentando. E é bom começar, seja quando for, porque o grande problema é a inércia. Mas quando você começa, principalmente agora, tem um ponto extremamente importante. Você já tem lições aprendidas que podem acelerar o teu game. Então, eu não sou ágil, eu quero ser ágil. Ótimo, não é para se lamentar, é para começar. E a grande provocação por trás disso tudo, de seja, quero ser digital, quero ser ágil, o que você quer? A grande questão não é essa. A grande questão é o que você deseja para o teu business, para o teu negócio. Você quer criar valor para quem? Você quer criar esse valor por quê? E como você vai fazer isso? O que eu quero começar aqui como uma grande provocação, se eu não estou enganado, eu já vi o Gino falando algo parecido com isso aqui, e eu acho que ele falou lá na palestra em 2019, se referenciando a Peter Drucker, ou não, mas eu acho que eu já vi esse louco falando isso também. O grande fato, olha, ele está sinalizando ali, o grande fato é que muito se tenta, às vezes, olhar para práticas, abordagens e metodologias do aspecto
cinto de utilidades, né? Pegando carona, que hoje a gente tem o Batman no cinema, todo mundo fala, qual é o meu cinto de utilidades? É muito legal, você precisa ter um, mas não adianta você achar que tudo se resolve com martelada, por exemplo. Não é assim que funciona. Então, não adianta fazer da melhor forma aquilo que ninguém quer. O Peter Drucker, que talvez não tenha sido um agilista, mas uma pessoa extremamente sensata sobre o que gera valor ou não, que no fim das contas o que gera valor é sobre quem deseja, quem está na ponta, quem é o cliente, você tem que dominar métodos. Mas, como diria um dos grandes discípulos aqui de Freud, Carl Jung, ele diz mais ou menos assim: domine todas as ferramentas e todas as técnicas, mas ao tocar outra alma humana, seja apenas uma alma humana. O que significa que os métodos e as práticas eles vão ajudar você, mas eles não vão pagar a conta se você não souber o que fazer com isso. Não adianta só se tornar um ferramenteiro quando você pensa em agilidade. Você precisa ter a mentalidade muito forte. E isso não é tão fácil assim. É fácil de entender, mas é tipo uma dieta. A dieta não é tão simples de se fazer. Por acaso, aqui nos bastidores, a gente estava conversando um pouco disso, eu, a Cris e o Matheus, antes da gente começar. Eu passei por um processo de iniciar uma dieta, emagrecer, e hoje eu sustento todo um estilo de vida ligado a uma vida saudável. E, cara, eu peso a minha comida há algum tempo. Eu peso tudo. Eu peso o queijo que eu como. Eu peso a quantidade de tapioca, de farinha de tapioca que eu como, por exemplo. Tudo eu peso. É difícil, cara. No momento chega a ser chato. E a agilidade é muito parecida com isso. Porque compreendê-la, estala o dedo, você entende. Em poucas horas você é capaz de dominar papel, responsabilidade, ferramentas, teoricamente. Vai para o jogo, vai para a prática. Você vai começar a enfrentar, a ter afrontas, sejam elas culturais, né? E dentro disso vai se embarcar uma série de aspectos, liderança, instrumentos de gestão, enfim, um monte de coisas. Pessoas que de fato não querem, outras que querem. É um grande samba esse negócio, só que todo mundo está tentando tocar a sua música ao mesmo tempo. Então, onde que é o caminho mais fácil? Qual é o caminho mais fácil de você se autoproclamar alguém que domina a agilidade ou uma empresa que sabe fazer o ágil? É aquela que domina a ferramenta. Por quê? Porque é o caminho mais rápido, é o caminho mais fácil, é o caminho que materializa, é o caminho que tangibiliza. Mas quantas vezes vocês não já viram ou não se conhecem cases que projetos implementados com agilidade não geraram valor nenhum, ou projetos que seguiram rituais, práticas, cadências ágeis, ou usaram boards visuais que também não acrescentaram grande coisa ao estratégico da organização. É sobre isso que a gente precisa tocar aqui. Qual é o limite da agilidade? Eu paro numa equipe, eu paro num time, ou eu vou discutir no C-level? Eu vou discutir num time executivo? Eu vou entender que um plano estratégico deriva iniciativas que vão ser perseguidas durante algum tempo e que aquele tempo qual essas iniciativas vão ser executadas precisa ser gerida da forma mais inteligente, onde eu se compreendo que tudo pode mudar, preciso fazer uma gestão baseada em possibilidades, em mudanças, em adaptações. Então, se isso faz sentido, eu tenho que ter um processo, obviamente, mas eu preciso ter resiliência, eu preciso ter antifragilidade, eu preciso ter um monte de coisas que, do ponto de vista das skills mais soft, elas permitem a gente lidar isso com menos desequilíbrio emocional, com menos problemas de comunicação entre indivíduos e menos burocracias. Porque quando você aumenta a burocracia, tem problemas de comunicação, se apega a ferramentas e se torna escravo de processos, tudo que você consegue fazer se tornar burocrático. E você, por conta disso, se torna lento e não consegue avançar, não consegue progredir. Luana tá com a mão aqui levantada. Você quer comentar? Ou foi... Quero sim, Vitor. É só se você puder compartilhar a apresentação na tela atual, o pessoal está pedindo aqui no chat. Ué, mas não está aparecendo? Estava aparecendo a atual e a seguinte. Aí não estava focando no slide atual. Ué, que estranho. Peraí. Pera. Ó. E aí? Agora foi. Ah, boa, beleza. Show. Valeu, Vitor. Show, obrigado. Bom, voltando, quando a gente entende que essa realidade, agora eu vou ter que me encontrar aqui, mas já vai chegar. Quando a gente entende que essa realidade das organizações precisa transcender os elementos que a gente aprende, por exemplo, numa certificação do Scrum, a gente começa a jogar um outro jogo. Ela é necessária, você precisa daquilo, você precisa daquele conhecimento, mas você não pode se limitar ali.
Então, muitas vezes as organizações, por um viés estratégico, que não quer perder o time to market, que quer ter uma capacidade de vazão daquilo que ela quer levar para o mercado, quer aumentar nessa capacidade de vazão, reduzir o tempo de levar produto na rua. Quando você entende que isso faz parte da grande intenção de uma organização, quando ela quer adotar a agilidade, o que você recorre? Recorre à forma daquilo que se tornou, né, um sucesso, as startups. As startups têm um modelo rápido e barato para aprender sobre cliente. Então, o que elas utilizam como modelo de trabalho? Aí mistura um monte de coisas. É agilidade, é MVP, é design thinking, é isso, é assado, é o outro. É agora growth hacking, agora, né, já há algum tempo. Dependendo do tipo de produto, é B2C, é B2B, o que você está fazendo? Então, entra ali um misto de um monte de coisas, OKRs, etc. Entra tanta coisa que você fala assim, pô, eu preciso disso tudo? Não sei. A grande questão é que você precisa entender a tua cultura e ver aonde que se encaixa aquilo que faz mais sentido para você. E dentro disso, tem uma grande provocação aqui. Um cara chamado Clayton Christensen, na década de 90, ele lançou, década de 80 para 90, perdão. Foi 90, já era 90. Ele escreveu um artigo para a Harvard Business Review dizendo sobre o dilema da inovação. E ele falou sobre a inovação disruptiva e a inovação incremental, né? Incremental é aquela que você ajusta pouco a pouco e a partir de um cenário não pé na porta, ou seja, um cenário com pequenos experimentos rápidos, baratos, você consegue trazer inovações para a tua realidade. É quase como inovar em uma vaca leiteira, em um cenário que paga as tuas contas, que está ali, funciona, apenas melhore pouco a pouco. E ele traz inovação disruptiva, que imagino que todo mundo já tenha ouvido falar disso. Mas por que eu estou falando desse ponto? Porque hoje a gente está vivendo um novo dilema, né? Quando a gente olha para um novo dilema, a gente tem três características centrais aqui, esse novo dilema da inovação. E a agilidade se conecta integralmente. Vocês vão entender o ponto onde eu quero chegar. Se eu tenho três pilares que dizem que inovação é o resultado de um processo aplicado, porque a grande questão é, inovação não é algo que você acorda um dia e fala, vou criar algo inovador. Não existe esse papo. O que existe é o quanto você está disposto a se submeter a um processo cujo resultado pode gerar algo que seja considerado inovador por quem o consumir. Cara, olha o quão difícil e complexa é essa frase. Porque se inovação é algo que você pode ter de acordo com o processo que você utilizar e que, nesse cenário, mesmo aplicado, quem vai considerar ser inovador ou não é o teu cliente, você começa a ver que inovação está disposto para todos. Inovação está aí. Todo mundo pode inovar, desde que se submeta a um processo que tenha três pilares centrais hoje. Tentativa e erro. O que você vai fazer que ainda não foi feito? Você vai experimentar algo diferente. Então, se você quer chegar onde ninguém chegou, vai criar um produto, uma solução, um serviço, não importa, você vai ter que se submeter a um processo de tentativa e erro. Ou você vai gastar tempo e dinheiro numa coisa que ninguém quer, como, por exemplo, disse Peter Drucker ali atrás. Para isso, você precisa ter o pensamento enxuto. Olha o quanto a gente se conecta com conceitos de MVP e agilidade de modo geral. Então, eu preciso ser altamente enxuto para evitar que rios de dinheiro sejam gastos sem ter a certeza de que algo funciona. E, por fim, eu preciso considerar que, acertando aquele tom, a melodia do que eu quero levar para fora, eu tenho que evoluir, porque eu comecei enxuto. E o ser humano vive num eterno estado de querência, né? Isso é psicologia. Quando você conquista uma coisa, o que você quer? Mais, diferente, melhor, mais rápido, outro. Então, quando a gente vive essa realidade, entregar algo que pode ser baseado em uma entrega enxuta nunca vai ser suficiente por um tempo adicional. Você vai precisar fazer mais, você vai precisar fazer diferente, você vai precisar aplicar novos processos de tentativa e erro, com mais pensamento enxuto e evoluir constantemente. Por mais que isso aqui tenha uma conexão com o Lean, Kaizen, melhoria contínua, PDCA, tudo isso, o grande fato, meus amigos, é que nada mais é do que a forma como o ser humano deveria lidar com as coisas da sua vida. Quando você vai jogar futebol a primeira vez na sua vida, você sai correndo igual um louco, por exemplo, não, você entra em campo, você experimenta o peso da bola, você pega a bola, você conversa com ela praticamente. Você está tentando, você está experimentando, é algo enxuto. E depois você vai ganhando confiança, você vai melhorando. Isso é para tudo na vida. Mais uma vez vou fazer uma referência a algo que a gente estava falando nos bastidores.
Treino, você vai na academia, vai pegar 100 quilos de supino de uma vez só? Provável que não. Primeira vez que tu entrar lá, tu talvez faça 20 repetições com a barra sem peso nenhum. Você tem que tentar, para se você errar, pelo menos tu não vai se machucar. Ali você vai ter um pensamento enxuto para corrigir rota, para aprender o movimento, para não se lesionar, para depois você melhorar. No outro dia são 5 quilos, no outro são 10 e assim vai. Então, é assim que funciona o jogo da nossa mente. Por que a gente quer tentar fazer algo diferente disso? Isso aqui é o que se aplica num cenário de complexidade, um cenário em que causa e efeito não estão correlacionados diretamente. É um cenário de aprendizagem, é um cenário de experimentação. E aí, olha como o jogo fica encaixado quando você fala você quer levar a agilidade para níveis, para uma conversa em níveis executivos, uma conversa em nível de diretoria, por exemplo, dentro de uma organização. Pensa que se a gente se conectar com os 3 horizontes de inovação propostos pela McKinsey, que é uma forma de você fazer gestão do portfólio de inovação, você encontra aqui 2 eixos. No eixo X, a linha de tempo. Esse gráfico pode ser conhecido para muita gente, mas vale a pena pelas conexões que eu vou fazer com vocês agora. O eixo X, que é a linha de tempo, representa que quanto mais à direita, mais tempo algo precisa para ganhar maturidade, para aquilo funcionar, para aquilo emplacar. E no eixo Y, quanto mais para cima, representa o quanto de valor provável aquilo é capaz de produzir. Então, repara que eu tenho uma possibilidade aqui de cruzamento de informações que algo para gerar muito valor requer muito tempo. E algo que tem pouco valor e pouco tempo para ser empregado, é difícil você gerar algo muito significativo, né? Então, o que se organizou a partir dessa matriz com esses 2 eixos aqui? 3 grandes horizontes. O primeiro, o H1, como muito conhecido, é um conjunto de melhorias que você pode fazer naquilo que já existe, no que está funcionando. É o que Clayton Christensen falava sobre inovação incremental. Vamos fazer uma pequena melhoria, um pequeno ajuste. Isso pode ser num software, pode ser num processo, pode ser num serviço, pode ser no que seja. Quer ver uma coisa? Quando você vai no Starbucks da vida e o seu nome está escrito no copo do café, nem sempre foi assim. Aquilo foi uma melhoria incremental que foi implementada dentro de um cenário de um serviço, botar o seu nome ali. Isso, por acaso, agrega um valor significativo e é algo que é muito rápido de você implementar. É só escrever o nome. Não tem nada demais. Então, coisas simples, elas são capazes de serem consideradas inovações incrementais, porque elas acontecem num tempo muito curto e há uma tendência de gerar um valor considerável. Não muito, mas um valor considerável. São ajustes, são melhorias. Quando a gente vai para o horizonte 2, é quando você aproveita toda uma estrutura de inteligência, de aprendizado já gerado sobre o teu negócio, sobre o teu contexto, mas você experimenta um novo modelo de negócios. Eu vou pegar o exemplo da Uber. A Uber transporta passageiros, né? E um tempo atrás ela decidiu transportar comida para esses passageiros ou comida para outras pessoas que nunca usaram o serviço de carro para se transportar. Mas qual é a ideia? Transportar comida ou transportar pessoa só muda as regras de segurança. No limite é sobre transporte. No limite é sobre usar uma plataforma que conecta alguém que quer comida e alguém que pode entregar aquela comida. É alguém que tem um carro e alguém que tem uma necessidade. É o mesmo princípio do transporte de gente, na essência. O que eles fizeram ali com o Uber Eats? Eu agora te entrego comida. Então eu vou aproveitar toda a minha base tecnológica, toda a minha estrutura, todo o meu aprendizado, só que eu vou experimentar um modelo de negócios diferente. Aqui tem hipóteses a serem validadas. Aqui tem um comportamento de mercado mais profundo a ser compreendido. Aqui tem uma descoberta sobre quem são as pessoas alvo consumidores desse tipo de produto. Então, você tem modelo de negócio. Quando você tem essa discussão, repara na curvinha que faz aqui, isso leva um pouco mais de tempo. Você vai usar outras práticas mais emergentes ainda para fazer testes de hipóteses de negócios. Isso aqui, se você descobrir a mina de ouro, vai gerar um baita de um valor. Só que leva tempo, leva um pouco mais de tempo do que simplesmente fazer um pequeno ajuste. Quem não lembra aí que o Uber, quando chegou no Brasil, você chamava lá e todos os carrinhos no mapa eram pretos. Hoje, quando você chama, aparece o carro amarelo, o carro azul, o carro vermelho, porque é uma melhoria que trouxe a visão de qual é a cor do modelo, qual é a cor do veículo que está indo até você, para ser mais um fator de identificação do carro.
Então, é um pequeno ajuste, não é um modelo de negócios. Aqui entra um jogo. Quando você está discutindo um modelo de negócios, você tem que começar a falar de cultura de produto. Aí muda a cultura da organização. Só agilidade não é suficiente, porque projeto tem início, meio e fim. Produto é ciclo de vida contínuo. Produto, enquanto projeto é uma corrida de 100 metros, por exemplo, o produto é um long run. Você não para de correr, você vai correndo. O máximo que você vai fazendo é checkpoint, evoluindo, melhorando. Então, você usa práticas ágeis, mas você tem uma cultura de gestão baseada em evolução contínua. Isso aqui incrementa a inovação. Isso aqui está no discurso dos executivos. Isso aqui deveria estar no discurso das cabeças de C-level e diretoria das organizações, sejam elas quais forem. Porque isso aqui representa o provável futuro do ambiente de crescimento de negócio das organizações. É quando você não para de melhorar, sabendo que tudo que está acontecendo na tua vida é mudança. E o terceiro ponto, que é o mais disruptivo de todos, é quando você fala de garagem de inovação. Cara, a Uber vai criar o Uber drone. Drones autônomos e que fazem transporte de passageiros. Cara, isso tem desenvolvimento tecnológico, tem desenvolvimento de regras, de leis, tem desafios. Imagina isso rodando no Brasil. Quem é que vai conseguir passar pela ANAC, por exemplo, para liberar o tráfego aéreo de drone transportando passageiro? Imagina se o negócio daquele cai. Se o passageiro morre, de quem é a culpa? É do fabricante do drone ou é da Uber? Ah, mas a Uber não é dona dos drones. Olha só que coisa doida. Então você começa a perceber que leva mais tempo para algumas inovações muito disruptivas ganharem espaço no mercado. É aqui, se você entendeu esse jogo aqui, é aqui onde você ganha com agilidade. Como é que você leva a agilidade para esse contexto? Agilidade para sustentar a gestão de um portfólio de iniciativas de uma organização. Se uma organização faz um plano estratégico e ela determina um conjunto de ações estruturantes ou projetos para garantir a sua sobrevida, a sua sustentabilidade, seu crescimento, o aumento de market share, o aumento de clientes, o aumento de resultado financeiro, seja lá o que for, você tem que enquadrar isso em panoramas. Isso aqui exige uma inovação mais disruptiva, que por conta disso eu preciso de mais tempo, mais investimento, mais experimentação, mais suscetibilidade a fracassos por conta da busca pelo aprendizado, por conta da busca do acerto, já que eu nunca vi alguém fazendo isso, então é natural que eu erre. Ou você vai precisar de um modelo de trabalho que, para sustentar determinado projeto, ele se classifica como inovações incrementais. E daqui basta, entre aspas, muito entre aspas, por favor, você utilizar um Scrum que vai te garantir rituais, cadência, uma cultura colaborativa, visibilidade e recorrência de entrega. Então você tem que entender que cada prática, cada abordagem é direcionada para o tipo de portfólio que você tem. Se você é uma organização que tem 97% do teu portfólio concentrado em H1, depois de um plano estratégico bem montado, o que você tem que fazer? Direcionar a tua estratégia de gestão de projeto, gestão das iniciativas, de cultura para esse tipo de panorama. Cara, 97% da empresa trabalha com isso aqui. Trabalha com esse portfólio de iniciativas e projetos. Por que, sei lá, eu vou me preocupar com a prática de inovação mais moderna disso, daquilo e assado, com as práticas mais revolucionárias da agilidade? Talvez não caiba. Talvez você não precise. E aí é a tua sagacidade para identificar quais são os limites. Você vai conseguir identificar limite quando você tem gestão de portfólio. Então, quando você percebe que ao final de um plano estratégico, tem lá 80% é H1, 15% é H2, 5% é H3, o que você vai naturalmente fazer? Ter um arranjo da organização para uma atuação em H1, em H2 e H3. O H3 é praticamente uma garagem de exploração. Talvez é verba do ralo. É o que você investir ali, espera-se que aprenda, mas prepare-se para errar. Então, é outra proposta. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é muito leviano. É muito fácil virar e falar, não, a agilidade trabalha com a experimentação de hipóteses e errar está tudo bem. Cara, errar não está tudo bem se o seu cenário é um cenário que você tem que aprimorar o que está funcionando. Não é tão tudo bem assim. É isso que a gente tem que separar. Eu já trabalhei com um projeto que, se o projeto tivesse uma funcionalidade que desse crash no ar, era 1 minuto fora do ar, alguma plataforma,
eram milhões de vendas perdidas. Trabalhei com seguradoras, algumas das maiores seguradoras do país. Você tinha lá 35 mil corretores fazendo simulação num simulador online de corretagem de seguro de veículo e, cara, ou seguro vida, enfim. E aí, imagina, cai, ninguém consegue acessar. O cara está vendendo ali, estou falando disso anos atrás, tá? O cara está vendendo ali, caiu, não tem sistema. 1 minuto, Brasil inteiro, 35 mil pessoas paradas, não conseguem fazer nada. Perdeu mais de 1 milhão, fácil. Então, errar, calma, tem a hora de errar, tem o momento que aquilo faz sentido. Então, a gente queima muito da agilidade porque a gente usa discursos generalistas sem olhar para um portfólio que, onde, olhando para ele bem montado, fala, aqui eu posso errar, porque aqui eu espero até que isso aconteça. Tem casos que não, tem casos que não dá. Tem casos que você vai precisar, sim, atuar com um cenário que é cadência para dar visibilidade, cadência para dar, né, além da transparência, e uma correção de rota mais cedo, mas cara, você não pode sair fazendo MVP de qualquer coisa de tudo, bota aí, vamos ver qual é. Você queima até a imagem daquela empresa. Você queima o nome daquela empresa, né, pensando no mercado privado, você queima o nome daquilo com os acionistas. Eu já participei de um projeto que eu não podia fazer uma landing page de um produto que havia sido destacado para ser criado na época. Eu não posso nem falar o nome da empresa, nem nada sobre o projeto, mas isso tem o quê? Uns 10 anos, eu acho, ou quase isso. E o produto não podia ser criado numa landing page, tinha que ser um e-commerce lá, mega complexo, não podia ser um MVP, tinha que ser a situação na sua visão mais linda, maravilhosa, perfeita, sem saber se as pessoas queriam. Por quê? Se você lançasse alguma coisa que fosse rejeitado pelo público naquela época, as ações daquela empresa poderiam cair, e isso não valia o preço da experimentação. Esse tipo de projeto merece a agilidade com todas as suas possibilidades, todo um guarda-chuva de inovação? Talvez não. Então, é hora da gente começar a aceitar dói menos, mas não é se render, é aceitar e entender. Cara, esse projeto, ele se enquadra onde? H1, H2 ou H3? Qual é o meu potencial de experimentação? Qual é o meu potencial de aplicação máxima do que a agilidade me permite? Você vai ter que entender isso por um portfólio. E aí, galera, só para finalizar uma discussão de partida, a gente fala lá das startups, mas startup é challenger. Né? O que são os challengers? Desafiantes que entram no mercado para resolver ou tentar resolver coisas que eles acham que existem, pode ser que existe, eles precisam validar, mas ninguém resolveu até agora. Então, não há garantia de que o que eles têm como ideia vai dar certo. Porque não tem garantia, eles entram no cenário de complexidade. Então, todo mundo aqui, eu imagino, já tenha ouvido o Gino falar de Kinefin, por exemplo, né, dos ambientes e cenários de projetos. Bom, o cenário complexo é um cenário maravilhoso para você usar agilidade. Você não tem certeza das coisas. Então, quando você não tem certeza, tudo que você precisa fazer é experimentar. Então, a cultura desses caras já nasce direcionada para isso. Os incumbentes, quem já está aqui fazendo história há anos, tem que defender legado. Está sobrecarregado com isso. As startups nascem apostando tudo. A gente tem que, em grandes organizações e estruturas, proteger o legado além de tentar experimentar alguma coisa. É aí que entra a necessidade de uma gestão de portfólio guiada por horizontes, por exemplo. Não é a única resposta, mas é uma possível. Projetos que são mais tradicionais, ainda que possam ter experimentação e inovação controladas, e projetos com experimentação extremamente disruptiva. Onde que eu vou? Qual é o meu limite? Para onde que as coisas se encaixam? Essa discussão não é com times. Essa discussão é com a estratégia. Essa discussão é com quem dentro de uma organização entende, né, ou canaliza todos os esforços da estratégia da empresa. O que eu quero dizer para vocês é que não é legal ser ágil porque está na moda. Provavelmente vocês sabem disso. É legal ser ágil quando você quer aumentar seu market share, você quer aumentar a base de clientes, quando você tem um objetivo de negócio. A agilidade é um veículo que permite que, através de projetos, com uma cultura que sustenta aquilo, ou produtos, você alcance aqueles objetivos estratégicos. O objetivo não é ser ágil, pelo menos não deveria. Ser ágil é muito raso, é muito fofo. As coisas elas desmontam, é castelinho de areia. Começa todo mundo empolgado e depois tudo murcha. Então, qual é o grande ponto de virada aqui? É compreender qual é a estratégia, para onde a empresa vai, com aquele projeto que talvez você esteja envolvido ou envolvida.
Essa é a grande questão. Para onde vai e por quê? Aí você fala, então eu vou ficar carregando fardo do H1? Não. Como eu falei para vocês, recorre a um modelo, a um frame de inovação que se distribua através da tua cultura. E você vai precisar, naturalmente, você já deve ter visto essa imagem aqui, se alçar em cima de práticas, de métodos, de abordagens. Só agora que cabe falar de abordagem. Só agora que tu vai ver, é o Design Thinking, é o Lean Startup com MVP, eu vou usar Scrum, eu vou usar Kanban, eu vou usar isso, aquilo, outro, eu vou criar algo diferente, eu vou usar o Design Sprint. Cara, não tem resposta única para tudo. Tem aquilo que o teu backlog de projetos ou produtos, enfim, teu portfólio bem classificado endereça. É isso que você precisa fazer. Eu vou dar um exemplo aqui para fazer o desfecho, né? Fechar esse tema e a gente abrir para uma conversa, mesmo porque acho que é isso que vai agregar mais aqui. Eu tenho um cliente que passou por um problema muito severo na pandemia. As pessoas pararam de viajar, né, na pandemia, principalmente no início. Essa empresa teve uma queda de receita de pelo menos 50%. Fechou no vermelho. Porém, ela tinha um fluxo tinha uma encaixa, uma vida, uma saúde financeira muito boa, e ela pertence a um grupo bilionário. Então, ela superou e seguiu o jogo, está retomando, etc. Mas imagina, você fechou no vermelho, cara. Mais de 50% da tua receita não entrou em 2020. Aí tu fala, meu Deus do céu, cara, eu preciso fazer o quê? Fizeram um plano estratégico. Esse plano estratégico derivou 8 projetos. Esses 8 projetos, dentro deles, projetos desde uma questão de processo, a criação de produtos novos e mesmo startups. Projetos de criação de uma startup. Nasceu esse tipo de coisa lá. Você sabe quais foram os drivers ali? Eu sei que eu estava envolvido nisso tudo. Você sabe quais foram drivers que surgiram? Coisas do tipo, ok, estamos em 2021. Isso nasceu, né, esse plano em 2021. Estamos em 2021. Em 2027, queremos que 30%, agora eu vou fantasiar os números, tá? Só para vocês entenderem. Mas em 2027, queremos que 30% da receita da empresa venha de produtos criados, né, e já tendo resultado nos últimos 2 anos. Ou seja, se em 2027 eu quero que 30% da receita da empresa seja criado, seja proveniente de algo que foi criado em 2025, o que eu tenho que fazer em 2022? Experimentar, descobrir, levantar N hipóteses. Então, isso significa o quê? Que você vai ter, deixa eu voltar aqui, o plano estratégico está deixando muito claro. Eu preciso ter um projeto estruturante para criar este ou outros produtos numa camada de experimentação muito grande. Ou é H2 ou é H3. Então, aqui cabe, por exemplo, utilizar Design Thinking para fazer descoberta de persona, criar modelos de negócio, Lean Startup, 1000 coisas que cabe, porque estratégia está pedindo aquilo. Agora, tenta botar o Lean Canvas. Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de ferramental, tá? Mas tenta botar o Lean Canvas, Business Model Canvas, em um ambiente que tudo que você precisa fazer é mudar a cor do carrinho do mapa do Uber. Não encaixa, mas tem gente que quer, que não reconhece os limites, não reconhece as fronteiras. Então, fica aqui, ao mesmo tempo, uma necessidade de reconhecermos isso, termos essa inteligência, porque método, meus amigos, aqui, só aqui já vai um monte deles, mas eles não pagam a conta. Daí tu vai ter que encontrar o que eu gosto de chamar de perfect storm. O que encaixa para você? O que encaixa para o teu portfólio? O que você precisa? Precisa de ágil? Precisa de lean? Precisa de práticas de gestão da experiência do cliente? Precisa de gestão 3.0 para impulsionar o teu jogo de liderança e gestão? Precisa de OKRs para fazer os acompanhamentos de metas e resultados? Precisa de design thinking? Em que nível é isso? Porque tem gente que acha que colou post-it na parede ou no mural, ou no Miro, ou no Jamboard e está fazendo design thinking. Cara, não tá. Não tá. Design é sobre centrar a tua experiência construtiva de projetizar algo com quem vive o problema. Ou seja, tu vai lá, vai ir a campo, vai viver, vai sentir, vai fazer o que vive quem sente, quem tem um problema. Quantos fazem isso de verdade? É um monte de suposição. Não tem design, tem teatro ágil, tem circo do design, circo da inovação, o que quer que seja. E assim, eu estou falando aqui, gente, de coração e não estou poupando palavras, porque é para a gente discutir aqui, para a gente falar, não concordo, e está tudo bem. Eu estou dando a minha perspectiva de anos vivendo isso e ajudando algumas empresas. Umas dão mais certo que outras.
E são vários motivos para isso. Mas tudo que eu consegui chegar de conclusão até esse momento, de fato, falta consciência estratégica nas organizações na hora de adotar metodologia. O que ela quer fazer? Adotar o método. E aí você descamba. Você vê a dieta, como eu falei, vou falar o que eu falei lá no início para fazer o desfecho. É muito bom você começar a dieta porque te dá vontade. Fala, não, vou na nutricionista, vou fazer isso, vou fazer assado. Passou uma semana, se tu não vê resultado, amigo, você volta. E você volta pior, porque você reprimiu a vontade. Parou de comer pizza, de hambúrguer, parou de comer batata frita, o que você volta? Volta destruindo tudo, volta pior. É assim com a agilidade também. Então, tem que ser usado com um olhar estratégico. Hoje, se você me perguntasse qual é o próximo viés da agilidade no nosso país, é a agilidade que não está nas mãos somente do agilista que entende de Scrum, ou de práticas, ou de métodos, mas é quem entende globalmente, e não precisa entender sozinho, mas tem que ter alianças que entendam de como a agilidade pode ser potencializada. É pelo negócio, é pela estratégia, não é pelo método em si. Beleza, gente? Então, fechei aqui essa explanação. Tem meus contatos aqui, Instagram, LinkedIn, tá? E vamos para um bate-papo aí. E perdão por eu ter projetado a tela errado, gente. Eu juro que eu não tinha reparado. Tá bom, Vitor. Essa pergunta seria minha, tá? Queria uma visão tua dentro, assim, eu me achei muita coisa que você falou, 99%, tá, Vitor? E daí, qual foi o teu desafio? Qual o limite maior que você viu do emprego dessa cultura ágil, sem ser justamente essa parte que você disse, é um cenário porque eu vou implantar ágil porque é bonitinho, porque está na modinha e tal. Não, mas qual foi o limite que você sentiu em manter uma cultura ágil dentro do setor privado? Eu acho que tem aí, Lu, várias questões. Eu vou trazer uma, né, e de repente a gente vai complementando. A primeira que eu me lembro aqui é que, uns 8 anos atrás, eu fui levar agilidade para uma organização de, na época, 5.000 pessoas, mais ou menos, e a gente fez um recorte. Né? Vamos começar uma mudança a pé na porta? Não, vamos fazer um recorte aqui. Então, a gente fez um assessment, identificou ali que iniciativas teriam uma oportunidade de receber práticas, métodos ágeis e as pessoas daquele contexto serem capacitadas para que a gente fizesse um experimento de mudança, depois provados os resultados, escalasse aquilo. E foi muito legal, porque eu vou chegar no erro, tá? E o limite. E foi muito legal porque todo mundo mega engajado. Assim, pensa, 8 anos atrás, é um tempinho. A Agilidade estava fazendo ali um aniversário debutando, né? As pessoas estavam hypando com o tema, era muito legal. E ainda né? Mas acredito que naquela época era um pouco mais. E aí, quem se desafiasse, isso é uma coisa importante, os executivos que se desafiassem mais à adoção de práticas ou trouxessem coisas novas, eram reconhecidos diferentes, eram arrojados. Eu vi isso no mundo privado pra caramba. E aí, está numa posição de superintendente executivo, diretor, empresa de 5.000 pessoas, quanto te falta para você chegar no topo? Pouco. O que você tem que fazer? Se destacar. Então, como é que você se destaca num cenário quando você vê que 2 times deu certo? Que foi o que aconteceu comigo. Eu peguei 2 times, deu certo pra caramba. Vamos aumentar esse negócio para 8 times. Só que o Vitor continuou um só. E aí, quando vai para 8 times, tem um limite muito natural aqui. As pessoas têm limites emocionais que precisam ser compreendidos na adoção de um conjunto de coisas que vai mudar a forma como elas fazem tudo. Cara, eu agora planejo diferente, eu agora tenho um conjunto de rituais diferentes, elas precisam compreender por que elas estão fazendo aquilo. Não é só chegar à força e falar, faz. Porque isso é bem importante do ponto de vista de crença. Quando você simplesmente apresenta algo sem justificar e ainda critica o que está lá, sabe o que você está fazendo? Principalmente se for um cenário com pessoas de muito tempo na organização, você está dando uma voadora nas crenças delas.
porque você simplesmente está ignorando tudo que ela aprendeu e está falando, não, existe um jeito melhor, olha aqui. Puf. Ela se sente até ofendida. Então, você vai ter gente que vai falar, reconheço, não é tão bom, e aí exige um grau de maturidade emocional do indivíduo, e tem gente que vai falar, não concordo, isso é bullshitagem, eu não quero. E quando você entra nisso, e vai entrar, é natural, você precisa formar alianças, você precisa ter... Tem várias formas de lidar com esse tema. Mas o pior é você persistir. E eu persisti. Eu tive um insucesso muito grande nisso. Aí eu já não estava falando com 16 pessoas, eu estava falando com 80. E eu sozinho, liderando uma operação de 80 pessoas em times diferentes, com multiplicidade, com maturidade de cada um dos projetos diferentes, em momentos críticos. Crash era tudo projeto de produto digital. Crash direto, área de negócios reclamando. Putz, era um baita de um problema. Então, tem gente que quer acelerar a adoção da agilidade sem tomar alguns cuidados. Eu fiz isso. Eu não tomei alguns cuidados nessa ocasião específica. Então, hoje, além de escolher muito bem quais são os projetos que precisam ser case, e aí é entrar com isso em mente, quais projetos precisam ser case, provar seu valor, porque você precisa fazer com que o outro reconheça o valor do que você está fazendo. Como? Mostrando resultado. Não é fazendo ritual, não é fazendo daily, não é mostrando, olha, em 3 meses de atuação a gente não furou nenhuma daily. Dane-se, o que você entregou? O que a sprint gerou de valor? Qual foi o resultado? O cliente está feliz? Botou dinheiro dentro de casa? Resolveu um problema? Tem um processo novo que funciona melhor que antes? É isso que a gente quer ver. Aumentou minha base de clientes? É isso que a gente quer ver. Então, eu me apeguei muito naquela época à compliance do método e desprezei o resultado do negócio. Eu me apeguei muito a vou fazer rodar a todo custo, porque eu tenho um método, eu tenho uma receita, ao invés de pensar, cara, eu estou trabalhando a cultura, eu não posso sair aloprando, isso é voadora na crença do outro, eu tenho que tomar cuidado. Então, eu acho que eu falei aqui, deixei alguns limites, né? Não sei se a resposta... Ela não é uma resposta tão objetiva, não acho que seja, acho difícil, mas é uma situação bem interessante que eu vivi, de não reconhecer que cultura era o jogo e acelerar o que eu estava fazendo para provar resultado. Então, nem sempre provar resultado vem com acelerar o jogo, mas é ter mais cadência, é cuidar mais das pessoas, é buscar mais patrocínio, é saber da visibilidade do que você está entregando. É por aí. É aquela questão, né? A gente esbarra muito isso na área de TI, mas assim, todo projeto, a partir do momento que ele passa a ser serviço e que ele entrega, né, é um produto, é um serviço, a gente passa a ter uma cobrança maior, né, Vitor? Assim, você falou que o legal do ágil é uma das coisas que eu defendo na bandeira, pequenas entregas, elas geram grandes valores. Aquela questão do Starbucks que você falou, do nome, a cozinha do carro do Uber. Eu super concordo com isso e é para mim, uma das melhores coisas. Às vezes, um item de backlog ele tem um valor pequeno ali para a gente desenvolver, mas aí para o cliente ele entrega um serviço que para ele tem uma qualidade bem maior do que aquele item que vai gerar um trabalho maior para o time, porque é um item que é transparente ao usuário, mas agrega valor para o serviço de uma forma geral, e a gente às vezes precisa fazer algumas manutenções, né, no decorrer do projeto, mas ele para o usuário ele não aparece, né? Então assim, esse feeling de você trabalhar com uma equipe muito grande, como você falou, vários projetos e talvez assim não conseguir acompanhar o ritmo, né? Por conta dessa, às vezes é uma resistência até cultural, né? Quando a gente entregar um projeto novo, quando a gente vai implantar um mecanismo novo em as áreas, né? A gente sempre tem alguma resistência cultural à mudança. Luana, isso ainda tem 2 cenários ali, somados a isso. 2, pelo menos mais 2. Pensa que você pode ser funcionário da organização e você está tracionando esse movimento, mas pensa que você também pode ser um consultor. Consultor é um negócio interessante, porque eu não sei quantos aqui na sala, né, se tem consultor, mas a minha carreira é consultiva. Então, espera-se muitas vezes que o consultor seja super-homem.
tá botando sunga em cima da calça, capa nas costas e resolve tudo. Mas, cara, cada pessoa pode ser uma criptonita ali. E aí você ferra o jogo todo, porque a resposta não é dada por um messias. Cara, é um processo orgânico de transformação. Você usa muitos saberes e que não se limitam a o que o ágil te entrega. É esse o ponto. É sobre gestão de mudança, é sobre psicologia organizacional, é sobre comportamento de manada. São vários aspectos que se conectam com o sucesso da agilidade dentro de uma organização. Quer ver uma coisa que eu ouvi do VP da Sul América, o VP de Tecnologia, Inovação, Transformação Digital da Sul América? Posso falar o nome dele, ele é meu amigo, o Cristiano Barbieri. Hoje ele não está mais lá. O Cris, uma vez eu fiz uma entrevista com ele, depois que eu passei pela Sul América, né, e lancei um livro de liderança ágil, tem uma entrevista com ele no livro. E aí eu falei assim, Cris, o que você acha que é fundamental no movimento de transformação, cara? Como que a gente fez aqui? E ele falou assim, a gente precisa ter, no mínimo, o tipo de gente que aquece o coração das pessoas. Aí, o que você quer dizer com isso? É aquele que faça chuva, faça sol, entra aqui com energia, com disposição, com vigor. Olha só, o que tem de agilidade nisso? O que a certificação te ensina de comportamento, de vigor, de vontade, de ser diferente, de se vestir diferente? Eu juro, eu ouvi isso. E eu concordo 100%, porque isso tudo mostra um jeito diferente de ser, de fazer. Tem um mantra na psicologia que é assim, o jeito que tu faz uma coisa é o jeito que você faz tudo. Então, o jeito como você se desafia, como você fala, como você encanta, como você oferece carisma, né, e oferece conhecimento, influencia e inspira os outros. Cara, olha outro tipo de conhecimento que agora também se precisa para conduzir todo um processo. Eu não estou dizendo que o agilista ou né, o Scrum Master, todo mundo precisa ter isso. Não é esse o ponto. Mas você precisa ter uma orquestra. Então, onde é que está o limite? O limite é quando só tem um maestro lá. Quando só tem um maestro, não tem música. Não tem música. Quando tem só o cara do trompete, o som é ruim, às vezes. Tem parte que é boa, mas ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Agora, vai ver a Orquestra Sinfônica Brasileira. Vai ouvir lá o Hans Zimmer, que para mim é a maior referência, tocando lá na orquestra dele, em Praga, por exemplo, tem o vídeo lá no Netflix. Para quem não sabe, Hans Zimmer é o cara que criou a música do Rei Leão, do Inception, A Origem, né? Interestelar, vários filmes, Piratas do Caribe. O cara tem... Se escuta a orquestra tocando, tu fala, meu Deus, coisa maravilhosa. É assim na transformação da organização. A gente, às vezes, tenta se limitar, porque como consultor, é a resposta, é o Messias, é o Salvador. A gente não pode cair nessa pegadinha. E outra, é pressão. Não, te contratei, faz aí. Sabe, tem muito jogo, muito. É difícil, é cansativo. Então, eu diria até que a gente precisa, além da orquestra, paciência para aprender a tocar. Porque a banda vai tocar diferente em cada lugar, em cada empresa, em cada time, em cada realidade é diferente. Tá? Cada lugar tem sua energia, né, Vitor? Total. Vitor, eu estou com uma perguntinha aqui do Alex de Figueiredo. Tá? Ele fala, o Caroli fala que o MVP precisa ser completo o suficiente para que dê uma experiência completa. Hoje, muitas empresas querem entregas rápidas sem considerar que ela tenha uma experiência suficiente e satisfatória. Como trabalhar esse conceito de velocidade versus experiência nos MVPs? Como evangelizar que agilidade não é entregar coisas incompletas? Isso é muito bom. A primeira coisa que eu vejo disso é que o que é incompleto para o outro? Eu dou aula na FGV, vou dar um exemplo aqui. E aí eu dou aula de Lean Startup lá. O Alex, tua pergunta é ótima, tá? Vou responder duas coisas nela. E aí eu dou aula de Lean Startup lá. E eu sempre faço uma maratona de construção de MVP na disciplina de Lean Startup. Cara, desde entender um problema, propor uma solução e validar. Vai pra rua, vai validar mesmo. Tá no online, vai validar, dá teu jeito. E aí eu explico como fazer isso. Tá? E teve um time, cara, e a disciplina tem 12 horas só, é curtinha, rapidinho. Teve um time que conseguiu identificar uma situação que era assim,
Pô, eu tenho a necessidade de pendurar um quadro. Estou olhando aqui um quadro. Tenho necessidade de pendurar um quadro na parede. Isso foi no a primeira aula que eu dei na pandemia, tá lá em abril de 2020. Preciso pendurar um quadro na parede, mas eu não tenho furadeira. E eu também não vou comprar uma furadeira, porque furadeira custa, sei lá, R$ 300. Não sei quanto custa a furadeira. Eu não vou gastar R$ 300 para furar 2, 3 quadros na parede, né? Pendurar 2, 3 quadros. Não. Pô, será que alguém me aluga? Essa foi a hipótese. Pessoas que tenham em casa produtos que usam pouco ou estejam inutilizados, guardados e perdendo seu valor, e pessoas que estão dispostas a oferecer esses produtos por uma pequena taxa, um aluguel por dia, e pessoas que estão dispostas ao uso pontual, pagar uma taxa por um uso pontual. Eles criaram um produto digital que faz esse match entre quem tem a furadeira e quer usar, mas e não precisa dela naquele momento, mas não quer vender, quer alugar, e quem tem a necessidade de usar a furadeira e não quer comprar. Eu só estou dizendo da furadeira, tá? Pode ser qualquer coisa. Pode ser um liquidificador. Sabe o que eles criaram? Sabe o que foi o MVP deles? Foi uma planilha Excel. A planilha Excel tabulando e registrando em grupos de WhatsApp que eles criaram, redes sociais, a vontade das pessoas de participarem e alocando lá em áreas específicas da planilha o produto delas, o que elas têm, por quanto alugaria diária, etc. e tal. E com essa planilha, eles fizeram R$ 8.000. Vocês conseguem entender isso? Cara, em 12 horas, o time vendeu, transacionou R$ 8.000. Eles alugaram um vestido de noiva por R$ 1.500. Botou no ar, pum, já apareceu alguém que queria alugar, alguém que podia ofertar um vestido e alguém que queria alugar um vestido. E transacionou. Ok, deu sorte de, o vestido dá certinho na menina e não sei o que, era da mesma cidade. Não importa. Isso foi MVP, validou a hipótese. Depois dali é jogo, é gol. Então, o que é incompleto? Tem gente que olharia para a planilha Excel e falaria, isso é um lixo. Eu, Vitor, não acho. Tá? Na minha perspectiva, não. Porque o MVP tem que validar uma hipótese de negócio criando uma experiência satisfatória. O que é experiência satisfatória para o cliente? Você tem que entender isso. O que ele está disposto a receber? O que ele está disposto a experimentar? Então, isso é algo que você faz muito rápido, positiva valor e te dá a brecha para você falar, segue o baile, vamos construir. Aí, quando você olha que isso está mais ligado à cultura da organização, e você fala aí, Alex, que justamente tem empresas que querem acelerar o MVP para fazer algo, faz nas coxas, cara, é o cenário que eu não tenho encontrado, te confesso, porque o que eu vejo são MVPs de 6 meses, de 12 meses. O filho já nasceu e o MVP não. O que eu vejo é isso. Eu tenho tipicamente encontrado mais, tá? Eu não vejo o cara falando, não, vamos fazer um MVP aqui mais corrido e tal, porque tem que lançar rápido. Não vejo assim, não tenho visto. Mas pode ser um caso à parte. O que eu diria que deve ser feito nesse cenário? Educação. Sabe como é que você educa pessoas? Com resultado. Sabe o que você faria? Na minha opinião, mostra case. Olha o case do MVP aqui. Ó. Isso aqui é MVP. Case. Martela case. Não dá mais aula. E já passou. O cara não entendeu isso com teoria. É para mostrar resultado. Quem teve resultado? Mostra quem teve. Mostra case. Então, não é só a sensibilização a partir do conceito, mas é a partir do resultado, né, do case. E eu volto aqui a falar. O que é uma experiência não satisfatória? O que é ruim para o cliente? Tá? Porque são muitas perspectivas envolvidas. É a do cliente achar que não é tão bom, mas é a da empresa que, por exemplo, eu falei aqui, ou não falei, não me lembro, mas eu tive uma oportunidade de... tive há 10 anos atrás a oportunidade de criar um MVP sensacional para um produto de uma empresa. Ela quis criar um e-commerce ao invés de uma landing page que validasse algumas hipóteses lá fundamentais. Essa empresa quis levar anos fazendo aquilo. Foi o oposto, por conta da cultura. Por quê? Porque os líderes lá estavam inseguros de lançar uma landing page, queimar as ações dessa empresa e ela ladeira abaixo. Beleza, não fez. Resultado. Perdeu o time to market, aí, por consequência, foi a última empresa no seu segmento a se projetar do jeito que ela deveria, quando lá atrás ela foi a primeira a pensar no que ninguém estava pensando. Imagina, você ser o primeiro a botar o ovo, mas ser o último a chocar. Foi isso que aconteceu.
É isso que eu mais vejo, tá, Alex? É botar o ovo primeiro, mas levar muito tempo para chocar. E MVPs mal feitos, você também combate com a experiência mínima satisfatória. Então, tem que ter um trabalho. Cara, é muito difícil você ver numa organização um MVP que nasce assim. Tive uma ideia, constrói um MVP, lança, testa, veio o feedback. Difícil, de verdade. O que é mais provável é você rodar um ciclo de design thinking, que você vai entender um pouco do comportamento do usuário, vai definir ali algumas personas, agrupando umas dores e necessidades, priorizando necessidades iniciais, e aí o que você faz? Constrói a solução para as necessidades iniciais. Ponto. Então, talvez uma forma de combater isso seja através da prática também, né? Não só o case, mas práticas de design, design sprint, ou design thinking, ou lean inception do próprio Carol, para identificar ali a experiência mínima viável, né? Então, como é que você faz o MVP? Cria a experiência mínima viável, tem que identificar isso com pesquisa. Acho que é um caminho, tá? Vitor, o Disseu tem um questionamento aqui para você. Ele quer saber como você avalia o incremento crescente dos squads na metodologia ágil. Cara, acho que essa pergunta precisa de um contexto. Você quer falar mais aí, Dirceu? Que eu não sei nem por onde começar aqui, cara. Disseu, abre o teu áudio aí. Oi, Vitor, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, cara. Obrigado pela oportunidade, tá? Não é muito fácil porque é muito abrangente a história do squad, né? Uhum. Mas eu trabalho com um órgão governamental e num desafio muito grande da área de TI, se criou um núcleo para fazer um experimento de você sair do modelo ágil, modelo Scrum, que a maior parte faz, para uma experiência que seria, digamos assim, inédita em se trabalhar com squads, onde você eliminou-se, nessa sessão, digamos assim, eliminou-se todas as sessões, digamos assim, e vai se construir. É um processo embrionário que está nascendo agora, tá? Construindo grupos, né, que são os esquadrões, para você tratar todos os produtos, né, seja no caso ali de RH, seja um órgão de governo, tá? Seja outros objetos quaisquer, digamos assim. Então, você sai do modelo, não é toda a organização, tá? É um piloto, que você sai do modelo tradicional de Scrum para estrutura uma coordenadoria que seria modelo 100% Squad. Tá. Analisei, pesquisei um pouco nisso, que é um desafio, até assisti para quem tiver interesse, tá? Teve o diretor Breno da Stefanini, ele fez uma palestra de 1 hora, o desafio, ou seja, ele estruturou esse modelo Squad em 2019, final de 2019 para 2020. Então, ele trouxe todos os desafios, impactos, a necessidade de uma alta capacitação do time, né, uma coesão muito grande. Então, por isso que eu trouxe um desafio para você, né, a provocação de como você vê isso pela experiência que você tem. Como você vê esse movimento, digamos assim. Cara, eu sempre falo que, até por erro próprio, Dirceu, MVC, a gente fala do MVP, mas qual é o Minimum Viable Change? A mínima mudança necessária que você pode promover dentro de um ambiente que a mensagem dele é muito clara, é para gerar aprendizado, é para aprender. Porque, cara, se você vai fazer uma virada para trabalhar com squads, tem tanta coisa ali, as pessoas podem nem se gostar. Podem nem gostar. Cara, olha só como a vida é complexa. O camarada namora anos, se casa, 1 ano depois separa. Por quê? Porque, cara, tem várias coisas que mudam. Porque mudou a relação. Então, pensa, você está trabalhando de um jeito, vai trabalhar de outro, mudou a relação. E mudou a relação, coisas começam a se estranhar, enfim. Então, o que eu sempre falo? Primeira sprint, segunda sprint, terceira sprint, provavelmente vai ser resultado ruim. Ou talvez não será tudo aquilo que poderia ser, porque as pessoas estão se entendendo, aprendendo a trabalhar juntas, né? Então, MVC eu vou escolher alguns projetos que tenham uma tendência a estarem por afinidade com valores da agilidade, do manifesto, dos princípios do manifesto, e as pessoas envolvidas ali, né? Falar, aqui tem mais chance de dar certo. Aí você cria um conjunto de regras. Eu estou até procurando aqui, já achei um material que eu vou mandar para vocês.
Você cria um conjunto de regras que é tipo um checklist. Um checklist, você fala assim, se 4 dos 7 itens desse checklist eu tiver marcado, são para determinada estrutura, projeto, pessoas envolvidas, você fala, agora eu consigo começar, que tem mais chances de dar certo. Então, qual é o seu checklist? É igual na aviação. Você vai voar, botar um avião no alto, você tem que fazer um checklist de rotina para ver se está tudo funcionando. Tem coisas que não precisam estar funcionando para o avião voar. Vocês sabiam disso, mas tem. Enfim, é melhor não saber disso. De todo modo, na agilidade, tem coisas que você também não precisa para começar, né? Mas você tem um mínimo. Então, qual é o mínimo para operar um squad de partida? Por exemplo, você vai rodar 3 sprints que provavelmente não vão gerar tanto resultado. Tua estrutura de liderança é tolerante a esse tipo de coisa? Se ela não for, não adianta, você vai fracassar. Aí você pode fazer um squad e vai fazer errado e vai desistir ali. Vai botar 20, vai errar ali. Então, ter uma abordagem MVC, uma abordagem de aprendizagem, é quase como uma pré-adoção da agilidade. Você vai entender com algumas poucas estruturas o quanto há de resistência, é praticamente fazer um diagnóstico com uma estrutura em curso. Pessoas em um ambiente controlado, projetos que, se tiver um impacto negativo, não seja o impacto negativo que rasgue todo mundo, mas que fale, ok, aprendemos, dá para a gente ir melhor a partir de agora. Porque não existe essa parada de falar o squad, qual é o formato do squad ideal? Sei lá, pô. Não sei, depende do teu contexto, depende do teu projeto, depende da tua estratégia, depende de um monte de coisa, né? Então você tem que ter um checklist ali para te dizer qual é o teu MVC e qual é a intenção dele, que no limite é experimentar. Dali você passa um tempo experimentando e depois alavanca. Por exemplo, a Aviação Águia Branca, que é um cliente meu, foi exatamente isso que a gente fez. A gente fez um experimento de 3 meses. A gente escolheu 3 projetos, rodamos as práticas dentro de um contexto adaptado para a cultura deles, rodamos um checklist e vimos lá, cara, passa por isso, isso aqui não passa. Beleza, vamos em frente porque está no mínimo desejável. Seguimos. Puta, a galera não conseguiu fazer um monte de coisa, mas saiu dali feliz, porque agora sabe como fazer. E aí, no final, quando começou a dar certo desses 3 meses, resultado, chegou no momento de agora 2022, que é para escalada. E é o que a gente vai começar a fazer agora em março. Então, tu fala assim, porra, é um movimento inteligente, um movimento de teste, é um movimento de não precipitado. Então, hoje eu prefiro essa abordagem, tá? Uma abordagem... Exatamente isso mesmo, Vitor. Tá? A ideia foi apostar num piloto, tá? Num piloto, que com prazo aí ao longo desse ano, para se avaliar em que objetos, em que áreas você pode aplicar aquilo e passar a ter resultados assim, mais rápidos e talvez mais eficientes, né? Então, não é uma coisa assim, uma virada, uma loucura, digamos assim. Não, é uma... Olhando, talvez, para o teu terceiro quadrante lá, vamos experimentar fazer isso aqui para ver se a gente consegue evoluir ou melhorar, digamos assim. Boa. É um piloto consciente, digamos assim. Não é uma aventura. Perfeito, Odisseu. É isso, cara, porque assim, tem outra abordagem para tu começar que não é a que eu recomendo, mas ela é necessária quando você vai entrar em escala de agilidade, que é organizar a empresa por fluxo de valor. Então você vai entender lá, cara, quais são os fluxos de valor existentes em, sei lá, um hospital. Cara, tem hospitalização, deshospitalização, atendimento pediátrico, atendimento emergência, pronto-socorro, né? Tem exames marcados e exames emergenciais. Aí você começa a ver que os fluxos se cruzam, porque se eu tenho um fluxo de valor que é emergência e eu posso consumir da área de exames, tem fluxos cruzados. Quando você entende isso tudo, você fala, como é que eu organizo a minha estrutura de time para que elas todas estejam integradas? Aí a discussão sobe a régua. Esse é o grande desafio de todo mundo, de verdade. Todo mundo que eu converso, os executivos das organizações estão vivendo essa dor. E, cara, assim, estou falando de empresas gigantes, performáticas. Quer ver? Eu e a Luana, a gente participou de uma sessão no Agile Trends 2019, no Gov. Eu moderei lá e ela estava comigo. E tinha um rapaz com a gente que era o Igor. O Igor era head de agilidade da Smiles. Para quem não sabe, a Smiles, naquela época, era... Eu não sei hoje, tá? Mas ela era a empresa, uma das empresas mais performáticas do Brasil. 115 profissionais, mais de 30 milhões de clientes, um faturamento brutal.
Era gigante a parada. E os caras estavam vivendo o desafio de como é que eu reorganizo a empresa por fluxo de valor. Quais são os fluxos de valor da Smiles? É trocar milhas por passagem aérea, trocar milhas por produtos, né, e-commerce, e outro lá não lembro. Eram 3 fluxos, mas você tem uma TI, uma área de marketing, uma área disso, uma área do outro. Como é que eu misturo tudo isso para formar células autônomas, os squads? E aí Entra o jogo. E aí vem a mudança cultural forte, né? Porque o modelo, Total. você sai da água para o vinho, né? Total. Você passa por todos aqueles quadrantes, desde o desafio, aprendizado, até a hora que você vai entrar na normalização e o processo começa a fluir, né? E aí, isso leva tempo. E outra, Odisseu, dependendo da realidade que você tenha, né, que exista ali implantada, você vai ter presidente, vice-presidente, diretor, superintendente executivo pleno, superintendente, gerente sênior, gerente pleno, aí vai, coordenador. Vamos virar tudo isso para squad. Quem vai... Cara, tem papel demais aí. O que você faz? Vai ter que criar papel, inventar coisa. Aí cria. Tem o Value Stream Manager, tem o OKR Manager, tem o não sei o que lá Manager. Vai criar manager para todo mundo, para equivaler salário. Aí é um monte de confusão. Aí fala, tô rodando ágil? Não. Que você tá fazendo o quê? Tá sendo caro. Tá mais preocupado em ser caro, ou melhor, consequência ser caro, para manter uma estrutura inchada. Eu não tô falando que isso é fácil de resolver. Não Mas é um dilema. É um dilema. Isso leva anos, cara. Anos e anos e anos para se resolver. É mais fácil uma consultoria se organizar, uma consultoria grande, sei lá, 5.000 pessoas, se organizar com agilidade por célula de atendimento, do que uma organização como essa, sei lá, centenária. A Carl Zeiss, meu cliente, tem quase 180 anos. Tem gente pra caramba. Como é que você organiza uma empresa dessa para ela ser totalmente ágil? Desafio. O desafio é muito grande, né? Isso aqui. Obrigadão, Vitor. Opa, rapidinho, vou deixar isso aqui com vocês, Lu, aí você passa aí pro pessoal. Isso aqui é um checklist que eu tenho. Você vê lá, o checklist Team Up Ready. Se o time está pronto para começar a jogar. Se ele tem um projeto, se esse time ele é responsável por resultados específicos, o time tem que ter objetivo. Se não tem objetivo, não tem métrica para mensurar, como você sabe se foi bom ou não? Tem que saber desde o início. Confiável para trabalhar de forma autônoma, apaixonados por... Isso aqui é valor da agilidade. Né? Apaixonados pela oportunidade, né? Tem que ter paixão, tem que ter vigor. Comprometido em aplicar os valores, princípios e práticas ágeis. Perceba aqui, alguns. Você não precisa de tudo da agilidade, mas alguma coisa. Tu tem que acordar o que tu vai rodar. Com poderes para colaborar estritamente com os clientes, tem que ter contato com o cliente, tem que ter possibilidade de fazer entrevista, de testar protótipo, de validar hipótese, de chamar para uma review de uma sprint, enfim, criar protótipos rápidos. Isso aqui é o mínimo. Se você não tem isso, como é que você quer rodar a agilidade? É isso aqui, é o mínimo. Então, acho que fica aí, quem quiser já printa, né? Porque já fica com isso. Vitor, eu tenho mais uma perguntinha do Leonardo. Boa. Leonardo Bittencourt, ele fala agilidade versus cultura organizacional. Na sua visão, quais as premissas mais importantes para a aplicação do método ágil em ambientes de organizações familiares? Aí, cara. Léo, cara. Tudo com família é complicado, né? Grupo de WhatsApp de família é complicado, imagina uma empresa. Brincadeira à parte, mas olha só. Eu vivi algumas situações, porque eu já trabalhei em empresa familiar também. E o que eu posso te dizer é que quando você tem objetivo com números traçados para serem alcançados, exemplo, objetivo, quero ser referência em agilidade no Brasil. Como é que eu vou saber se eu estou me tornando referência em agilidade no Brasil? Números. Eu quero ser palestrante, receber convites para palestrar toda semana em 2022. Então, são 50 e tantas palestras no ano. Quando isso acontecer de maneira espontânea, posso me considerar, de fato, uma pessoa que é referência. Legal. Você tem um objetivo, você tem um número. O OKR sugere isso, mas o OKR não resolve todos os problemas. Outras práticas também fazem isso, né? Apesar de eu amar OKRs pela forma como ele organiza o jogo. Mas, todas as vezes que eu vivi isso e vi objetivos com números alcançáveis sendo propostos para a organização, ela estava mais disposta a mudar a sua cultura ou mesmo fazer exercícios
que impulsionasse essa mudança. Porque tudo que ela faria, tudo que você propõe de agilidade, práticas, métodos, etc., ou de mudança cultural, e que era sabotado, né, se sabotava por algum motivo, e pela própria organização, pelos donos ali, a família, seja quem for, o que eu fazia era mostrava, cara, tá vendo esse número? Ele não vai andar. O que você quer? Porque aí, Léo, você não cobra o uso da agilidade, você não cobra o uso do método, você não cobra o uso da prática, você cobra o objetivo que aquele cara acordou com ele mesmo para o negócio dele. É para o negócio. A agilidade é um veículo, ela vai te ajudar. Eu não vim aqui te cobrar agilidade, eu estou te cobrando do número. Esse número, passou 3 meses, esse número não mexeu um ponteiro. O que você quer fazer? Você está disposto a realmente provocar mudança ou continuar do jeito que você está? Por isso que, cara, eu tenho certeza que tudo que você aborda com um indicador gera compromisso. Fala assim, ó, vou voltar na história da dieta. Fulano, você precisa emagrecer. Por quê? Porque alguém disse. Não, eu te vi ali, ó, tem que emagrecer. Cara, você provavelmente vai ignorar isso. Agora, faz um exame de sangue, vê tudo teu alterado. 3 meses de vida. Você vai mudar ou não? Provável não. É possível que haja pessoas que não mudem diante desse cenário, mas a probabilidade de mudar é maior. Indicador. Então, para mim, o caminho das organizações familiares, que é sim mais complexo, né? Todas as organizações têm suas complexidades, algumas por uma politicagem, né? E fazer um jogo corporativo de subida em degraus e alianças, e outras, como as familiares, você vai ter crença, porque você está combatendo no fim o quê? Crença. Mas como é que você muda comportamento, muitas vezes? É com indicador. O indicador, ele vai te dizer, cara, não tá bom o jogo. Então, se a agilidade estiver bem ancorada com o objetivo do negócio, com o número pautado, meu objetivo, o resultado que eu quero alcançar em X tempo, você mostra com agilidade. Se a agilidade não estiver acontecendo e o número não estiver saindo do lugar, mostra o ponteiro. Não saiu do lugar, sabe por quê? Porque a gente não está fazendo isso e isso que a gente acordou. O que você quer? Você quer alcançar o seu objetivo ou não? Acabou. Foi isso que eu fiz, tá, Léo? E funcionou. Todas as vezes funcionou. Embora não tenha sido fácil, tá? Porque sempre tem alguma luta, tem que ter uma paciência, tem que ter um emprego de energia que é maior, né? Naturalmente. Mas tenta fazer sem indicador. Aí é guerra de crença. Não adianta, você não vence isso. Você não vence dos donos, nunca. Não sei se Vitor, aí, tá? um comentário aqui da nossa amiga, e eu super concordo, né? É a questão da aplicação de métrica, né? Você sempre faz a medição, o resultado e o esforço, né? E o resultado que o retorno, né? Então a gente volta para ter o conceito de valor, qual o valor, né? Que aquilo está gerando, valor positivo, está agregando valor, né? Enfim, sobre esses indicadores, né? Que você usa. Ele puxa mais para o lado quantitativo ou para o qualitativo, Vitor? Quantitativo, eu falo a questão financeira, qualitativo, eu falo realmente da qualidade do serviço, né? Não só assim, coisas que não dá para ser mensurada de uma forma, através de uma fórmula, né? Tá. Não, é por isso que, assim, indicador é um tema que deveria ser uma escola. Só esse tema na minha cabeça, tá? Eu vou dar um exemplo aqui real, case. BBDTVM é a maior gestora de fundos de investimentos do Brasil. Está ligado ao Banco do Brasil, conglomerado banco. Então, quem é de Brasília provavelmente conhece. Embora a DTVM fique aqui no Rio de Janeiro. A gente conduziu um processo de transformação lá. Um pedaço bem significativo. Foi 1 ano de projeto. E, de cara, por N motivos, eles queriam transformar
ter um impacto na cultura para a empresa se tornar mais ágil, mais inovadora, mais focada em cliente e onde eu digo mais focada em cliente, experiência, né, para o cliente, e ter mais resultado. Então, como é que, se isso eu sabia desde o início, eu precisava definir indicadores em torno disso. Um dos indicadores que a gente definiu lá foi o seguinte: quantos fundos você cria a cada 6 meses? Fundos de investimento, produtos, né? O produto dele é o fundo para você investir. Eu crio 37. Era isso, 30 e poucos. Não me lembro aqui agora. É 30 e poucos. Tá, 30 e poucos. A gente vai ter todo um processo aqui de trabalho que vai diagnosticar a tua realidade, né, cultural. A gente vai entender como você trabalha, como você lidera, como você delega, como você acompanha, né? Aí vários elementos da cultura ligados à agilidade, né? Como você está organizado funcionalmente, equipes, hierarquia, etc. A gente vai capacitar as pessoas, a gente vai ter um modelo de trabalho adequado à tua cultura, a gente vai escolher alguns projetos piloto, Dirceu aqui, projetos piloto consciente, para experimentar esse modelo de trabalho, e a gente vai ter que medir o resultado disso aplicado ao final de um ciclo. A gente comparou. Se 37 era o que a gente era capaz de criar antes de fundos, né, a cada 6 meses, quanto a gente vai ser capaz de criar 6 meses depois de um método novo implantado, carregado de todo um elemento cultural, né, todo um conjunto de práticas e elementos que fortalecessem a cultura. Pra vocês terem noção, a hierarquia do banco, lá da DTVM, é presidente com diretoria ao lado. Debaixo da diretoria tem o gerente executivo. Esse cara virou PO de projeto, o gerente executivo, que está ligado direto ao diretor. Um degrau hierárquico muito pequeno. Ele virou PO no projeto lá. Você vê tamanha a influência da cultura. Resultado: em 6 meses foram criados mais de 70 fundos, depois de uma nova abordagem implementada na empresa. O resultado mais que dobrou, basicamente dobrou a quantidade de fundos criados. Isso é um indicador. Isso é um indicador porque quanto mais oferta de fundos foi apresentada naquele momento, maior foi a capilaridade financeira que a empresa conseguiu ter. Ela bateu meta de venda, porque ela tinha mais produto para ofertar, adequados a maiores necessidades dos clientes. Então, isso é uma meta. Agora, percebe que isso não está no meu cinto de utilidades? Não é, por exemplo, meta, não é, por exemplo, número de equipe, número de desenvolvimento, de aderência da equipe quanto a práticas ágeis. O que mais se encontra é radar ágil, que eu gosto, tá? Todo mundo já deve ter ouvido falar, se não, procura depois, radar ágil na internet. Você vai ver que tem uma mandala, um círculo, tem vários critérios, dentre eles. O PO escreve as histórias. Ao final de uma sprint de um produto B2C, é realizado um NPS para avaliar a experiência do cliente. Os testes são automatizados, os testes têm integração contínua, a gente usa TDD, BDD, aí mistura um monte de critério. Tem vários. A gente tem o papel do Scrum Master bem definido, a gente usa, de fato, faz retrospectiva, review dele, não sei o quê. O que você está medindo com isso? Compliance, aderência, basicamente. O que a agilidade preconiza metodologicamente? Estou fazendo? Sim. Mas não adianta fazer da melhor forma aquilo que ninguém quer. Então, é por isso que eu tenho que medir algo que não está escrito num guideline de métricas. Eu sempre defino um projeto, uma métrica diferente. Carl Zeiss. Carl Zeiss contratou a gente para levar a agilidade. Vocês devem conhecer o Antônio Polo, eu acho, não sei. O Polo, né, um dos caras referenciou OKR aqui no país. Ele foi lá, fez um trabalho de OKR e depois a gente deu continuidade. Ele indicou a gente lá. Beleza. Aí o que a Zeiss queria fazer? Pulverizar a cultura de OKRs, mas levar o acompanhamento dos projetos que eram geridos pelo resultado que os OKRs mostravam, né? Fazer a gestão desses projetos com agilidade. A gente foi lá, montou um método de trabalho, etc., capacitou pessoas, etc. E tal. Qual foi o indicador? Tem indicador de radar para ver se a galera está usando? Tem. Se a maturidade ágil está vindo a partir do uso do ágil? Sim. Mas a métrica do jogo foi: a gente vai escolher um projeto piloto, que se chama, esse projeto, inclusive, é um projeto conhecido, tá? Projeto Ayrton Senna. Esse projeto visa vender uma lente específica de óculos em São Paulo para sair de 8% de market share para 20% de market share. Ayrton Senna, acelera. Era isso, né? A brincadeira era essa.
E eu preciso usar a agilidade com o squad comercial. E esse squad comercial tem um squad orbitante, marketing, enfim, várias áreas ali trabalhando juntas para fazer o produto chegar mais rápido no mercado em São Paulo, ser mais agressivo na venda, no marketing, etc. A gente usou agilidade para isso. Então, foi legal treinar as pessoas, foi legal ter daily, foi legal fazer planning, foi legal fazer tudo. Foi legal pra caramba, mas o indicador foi: qual é a meta do market share para um período de tempo? A gente combinou isso lá no início do contrato. E aí, quando a ideia era sair de 8 para 20 em X período, que era para rodar em 21 para 22, bater essa meta, quando a gente estava trabalhando junto, tinha uma meta mínima. A gente precisava bater 11%. A gente bateu 13%. Então, olha isso, quando a gente estava junto. Essa meta vem da onde? Cara, é do acordo, é do contrato, sabe? É negócio. É algo que não está no cinto de utilidade. Tá? Pô, eu não estou dizendo que essa é a melhor forma de trabalhar. Eu não estou dizendo que isso é a única forma de trabalhar. Eu estou dizendo que é a forma com a qual eu me adaptei, porque é um olhar totalmente voltado para o negócio. Eu não discuto com o CFO das AIS se o método está bom ou não. Isso tem que ser discutido, com certeza. Mas essa discussão, ela vai rolar no âmbito de time, vai rolar no âmbito ali da operação. O que eu preciso fazer é: essa operação se justifica porque ela gera resultado, ela gera valor? É o meu primeiro slide aqui, como gerar valor. Então você vai ter que encontrar o que é valor para cada cenário que você tem, para cada projeto que você tem. Então tem as métricas, esses indicadores, né, de performance mais generalizados, mas tem aqueles que são contextuais. Eu prefiro esses contextuais para lidar com o que eu lido. Clientes me contratam para ajudar a levar agilidade para o jogo deles. A agilidade fez sentido para eles? Eu preciso saber se gerou resultado para o negócio deles. É isso, tá? Em essência, é isso. Eu não sei, Rafa, se o que eu respondi te ajuda, cara, a pensar, né? Não sei se tu quiser, né, comentar aqui, se isso valeu a pena o que eu falei ou não, fica à vontade, tá? Mas é um pouco do que eu sugiro, beleza? Já comentou ali, show, valeu. Poxa, Vitor, muito legal essa tua experiência, né? Porque a partir do momento que a gente adota uma nova cultura, eu falando do ágil em relação a outras metodologias, né, que são mais convencionais, a gente tem uma resistência e a gente acaba sendo muito cobrado por isso, né? Então, assim, quando você materializa esses indicadores, você consegue provar que está valendo a pena, vale a pena, né? Então, isso, a forma como você fala sempre em métrica, acaba dando mais segurança em vender, em disseminar a aplicação da metodologia, da cultura, né? Em defender, na verdade. Uhum. Eu tenho mais uma situação aqui, mas aí fale, desculpa atrapalhar. Não, pode seguir. Pode seguir. O Alex, né? O Alex de Figueiredo, ele fala agilidade versus boas práticas. Boas práticas de arquitetura, por exemplo, o que diria? Cara, eu acho que isso é uma conversa até longa. Eu vou recomendar depois. Acho que eu vou recomendar aqui. Escuta lá o PPT Não Compila, tem uma série de episódios só sobre arquitetura ligado à prática em ambientes ágeis. É muito legal. Esse episódio é muito legal. PPT Não Compila, procura no YouTube, que o vídeo, o podcast é gravado no bar, cara, é muito maneiro. Tá? Vai, procura lá arquitetura. Mas o que eu posso antecipar aqui? Cara, cada projeto tem uma necessidade. Então, de repente, você tem um projeto com arquitetura modular, que precisa escalar, crescer. Aí você vai ter que analisar algum tipo de cenário de tecnologia. Outros, eu vou dar uma resposta mais genérica para vocês depois olharem lá, né? Mas outros cenários, você pode utilizar um acelerador de construção de software, né? Uma plataforma low-code, no-code, alguma coisa do tipo. Embora para grandes aplicações, na minha percepção, eu não sou tech, eu não sou dev, eu me envolvo com o contexto, me parece que pode gerar ali algumas dificuldades, tá? Por isso que eu recomendo que assista lá o episódio, porque talvez eu possa falar alguma grande bobagem aqui.
Uma outra coisa importante, DevOps. Ter uma conexão com esse tema é vital para você garantir time to market. Outras coisas que a gente pode citar. Nem tudo o que existe de tecnologia implantado é capaz de suportar uma abordagem guiada por agilidade. Você vai encontrar aí alguns monolitos que vão te impedir de atuar com mudança muito rápida na plataforma, no ambiente. E aí não adianta, você vai ficar chorando e é a vida, né? Tem sido recorrente alguns clientes nos procurarem para pensar em como recriar ou repensar mesmo toda a estrutura tecnológica. Bancos, tem alguns bancos aí muito tradicionais que querem criar os seus bancos digitais e, cara, a gente tem que fazer um baita de um assessment para entender tecnologicamente se o que ele tem é capaz de suportar uma estrutura de escalada, de crescimento. E, na maioria das vezes, não é. Então, fica talvez mais razoável você consumir, construir do zero. Ai, cara, é muito difícil isso, o Alex. Então, assim, eu dei uma visão aqui muito geralzona, não sou o cara para responder com profundidade esse tema. Eu sugiro, procura lá no PPT Não Compila. O podcast foi criado por um arquiteto, inclusive. Só complementar um pouco tua fala, tá? Claro. Eu já passei pela situação. Inclusive, eu tinha um projeto com arquitetura que estava inviável evoluir. Então, a gente teve que começar do zero esse projeto numa versão, teoricamente, 2.0 e descontinuar a anterior. Nós tínhamos uma arquitetura similar dos bancos. Tá? Então, assim, a minha colaboração sobre o assunto, sobre uma lição aprendida que eu tive, né? Pensa com carinho na arquitetura do teu projeto antes de começá-lo, porque, dependendo, ele inviabiliza até a evolução. O projeto para ali, você não consegue mais evoluí-lo se a arquitetura ela for bem limitada, né? E não for pensada assim, em que ela pode sofrer adaptações. Um projeto, pensa no tempo de vida do teu projeto. Seu projeto é um projeto que você quer que ele execute em 5 anos, em 10 anos, ele sobreviva aí e que você possa ir crescendo. Então, assim, a arquitetura vai depender muito do que você quer. Perfeito. Até quanto tempo, né? O tempo de sobrevivência e o tempo de evolução, enfim. Perfeito. Não dá para pular a fundação da casa, né? Não dá para construir a piscina sem fazer o buraco lá, pô. E se o alicerce não tiver bem resolvido, ele vai ter que parar em algum momento a construção. Obrigado aí pela pergunta, Alex. Alex e todos, né? Vitor, eu acho que a gente está chegando aqui no nosso tempo, infelizmente, né? Foi. Tudo que é bom dura pouco. Pois né? Acho que estão pegando o ritmo, né? O nosso vai parando. O Vitor tem conhecimento aí, valor para agregar de sobra a todos nós, né, Cris? Com certeza. E assim, o papo vai rendendo, né? Quando pega uma dinâmica assim mais gostosa, de bate-papo, de discussão, as interações ficam mais agradáveis, né? A gente acaba se envolvendo mais, né? Mais uma vez, eu quero agradecer, Vitor, a sua disponibilidade por estar aqui com a gente. Vou te dar um tempinho para você deixar sua mensagem final aí para todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Lembrando, gente, eu coloquei aqui no chat vocês responderem a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante para a gente, né? Para que a gente possa melhorar os nossos eventos. Então, a gente aceita sugestões, né? Então, por favor, entrem, respondam a nossa pesquisa de satisfação, é muito importante. Obrigada. Muito bom. Pessoal, eu acho que tudo que eu falei aqui tem a ver com o que eu aprendi, o que eu vivi, e o que eu aprendi é o que eu vivi, seja através de literatura, seja através
das minhas experiências vividas ali no game. E tô vendo que o pessoal colocou aqui, ó, o PPT na compila vale a pena. O Carlos está aí. Legal. Cara, galera, o PPT na compila é muito legal, de verdade. Vamos lá, vai vir nos episódios aí pela frente, incrível. Mas, enfim, é baseado em experiências reais. Então, não são experiências únicas. Eu não quero chegar aqui e pagar do cara que, é isso. Não é, tá? Por favor. É mais uma perspectiva para agregar a realidade que cada um tem aqui. Cada um é perito da sua própria experiência. Eu compartilhei um pouco da minha e aprendo com todo mundo que ou pergunta ou a quem eu assisto também. Então, diante disso, não se fechem em cima de um único conceito, uma única prática, um único método. O Batman, eu não vi ainda, o filme está no cinema, mas eu gosto dele. Aí tem um quadro dele bem aqui atrás de mim. E o fato é que o Batman tem um cinto de utilidade. Não é à toa. Você vai encontrar várias situações. Então, quanto mais você souber, e mais, não apenas conhecer, mas souber de fato, melhor para o cenário que você tiver à sua frente. Então, eterno aprendiz, mete a cara, explora e para de aprender. Quando você para de aprender é quando você começou a morrer. Então, a idade não representa nada disso. O que representa é a vontade. Tá? Então, meu recado é constantemente aprendendo, constantemente evoluindo. Não importa quando, não importa como. Só faz, só vai. Então, é o que eu tenho como mantra para mim. E, na boa, a gente está falando de agilidade, de inovação, de projetos. Alguém tem alguma clareza de que a gente já chegou? Que, ok, já chegamos no ponto? Absolutamente não. A gente ainda tem muito mato para cortar, muita coisa para começar, muita coisa para evoluir dentro desse contexto. Então, vai ter muita lenha para a gente aqui. Explorem, desbravem. Quem quiser manter contato, meu Instagram está aqui, onde eu acabo tendo um pouquinho mais de atuação sobre os temas que a gente fala aqui. Então, os stories, um vídeo ou outro e tal. Tá? Então, fiquemos aí. Adorei o papo com vocês. Obrigado pelas participações. Lu, Cristina, Matheus, o Gino, enfim, todo mundo. Vocês são pessoas fantásticas. E vocês que estiveram até aqui, até essa hora comigo também. Então, obrigado. Beijo no coração. Luana, tá mudo. Satisfação, Vitor, em vê-lo. Revê-lo enorme. Trabalhar com você aí novamente. E até muitas próximas, tá, Vitor? Tem mais por aí, gente. Né? Eu sempre falo assim, quando a gente tem umas rodas de discussão assim bem dinâmica, a gente sabe que a gente vai puxar outras atrás, né? Temos aí alguns eventos para acontecer. Vocês que estão com a gente aqui nesse evento do PMI-DF, por favor, mantenham os nossos canais de comunicação, entrem no site. Já temos vários eventos aí programados. Vamos ter em maio o Fórum do Conhecimento, que é um evento novo que a gente está colocando no nosso portfólio, e vai ser muito bacana. Então, mantenham o PMI como um parceiro para buscar esse conhecimento aí. Vitor, mais uma vez, obrigada. Luana, também, muito obrigada. E vocês todos que estiveram aqui com a gente hoje, muito obrigada. Valeu, pessoal. Até mais.